Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando a partir de agora mais uma edição do podcast no ar. Que bom recebê-lo mais uma vez aqui no nosso podcast. Eu sou Emanuel Santos, você já me conhece de diversas edições desse podcast. Aqui do meu lado está ele, que você também está cansado de conhecer. Tô brincando, mas você conhece muito bem, assim como eu, o Hércules Ramos. Tudo bem, Hércules? Tranquilo, sempre, não desistirei. Olha aí, que forte para começar. Tudo bem, Emanuel? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo. E a pauta do nosso podcast hoje, o centro do nosso podcast hoje é saúde. Saúde, qualidade de vida. Qualidade de vida. Uma das maiores riquezas que o ser humano pode ter nos dias atuais é saúde. Como é que tá a sua? Antes de você perguntar como é que tá a minha. A minha tá razoavelmente bem. Você gosta de dar uma corridinha na via, andar de bicicleta, exercício físico? Nada? Gostar é uma palavra difícil. Gostar não. Porque, assim, o dia a dia não me permite que eu goste. Então ele me ocupa bastante. E aí, quando eu vou ver, já é 10 da noite. Rapaz. E aí, o cansaço me faz deitar. Mas tenta conseguir um momento para dar uma caminhada. Eu descobri, Emanuel, essa mente, né, inquieta descobriu que uma simples caminhada de 8.000 passos, ela previne demência, ela previne sintomas de depressão, ela libera os neurotransmissores do prazer, né? Endorfina, serotonina, dopamina. Você percebe que quando você faz um exercício, um pedal, ou corre, ou vai para a academia, você sente aquela descarga de adrenalina, aquela sensação gostosa. São os neurotransmissores sendo liberados. Pois é, os meus neurotransmissores não estão sendo. O que eu faço? Mas vai um dia acontecer. O Hércules, é o papo que a gente vai ter hoje sobre saúde, bem-estar, sobre qualidade de vida. Com quem mesmo? Olha, é o influencer que abraçou essa causa e é um entusiasta da questão da perda de peso, de se livrar do sedentarismo. O sedentarismo mata mais do que cigarro. Não olhe para mim assim, diga isso não, pelo amor de Deus, sou novo. Você sabia que o brasileiro consome 30 quilos de açúcar por ano, Emanuel? Pois é muita coisa. É o Cleiton, conhecido carinhosamente nas redes sociais como Cleitinho. É ele que está aqui na nossa frente para conversar durante 60 minutos com a gente, essa horinha que vai passar rapidamente. Com certeza. Tudo bem, Cleiton? Seja bem-vindo. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Já comecei aqui rindo da conversa de vocês, só ouvindo aqui, ouvindo as desculpas fiadas, Emanuel. Pois é, né? Porque tempo todo mundo tem. É verdade. Mas, quem sabe, depois desse podcast hoje, eu me sinta motivado realmente a buscar algo. Porque o Cleiton tem muita história para contar, né, Cleiton? Eu queria falar só... O tempo é uma questão de prioridade, não é isso, Cleiton? Tempo virou prioridade. E com o tempo você aprende isso, né? Eu precisei chegar aos meus 37 anos para entender que meu tempo era hoje, eu não podia mais esperar e eu tinha que correr atrás para reverter tudo que eu construí de errado na minha vida. E aí agora é a luta contra o tempo. Então, dentro das 24 horas eu tô me virando, porque eu trabalho, né? O que você faz da vida, Cleitinho? Eu sou gerente comercial, né? Sempre trabalhei nessa área. Iniciei minha vida profissional como vendedor, depois fui supervisor de vendas, supervisor administrativo, mas sempre nessa área, né? E hoje eu atuo como gerente comercial, né? Comandando aí uma galerinha, equipes de vendas, e é o que eu gosto, sempre fiz. E dentro dessa correria, porque querendo ou não, quem trabalha com metas, né? Eu criei essa nova meta para a minha vida, que é me transformar, né? Que é me reeducar e reestruturar os 37 anos que eu perdi. Porque eu sempre fui gordo,
né? Nasci uma criança gordinha, já nasci com uns quilinhos a mais. E por mais que meus pais tenham tentado de tudo na minha infância para reverter isso, né? Porque eles tentaram. Muita gente, a culpa é dos pais, isso aqui. Não, nunca foi. Eu sempre tive um biotipo para ser gordo. É algo genético. Genético, sempre tive esse biotipo. E... eu aceitei na adolescência, eu aceitei na fase adulta, início dela, juventude, aceitei. Sou gordo, sou assim, me aceito, gosto e tal. Só que aí, aos 37 anos, veio o clique, tava tudo errado. E aí eu tô lutando para mudar isso aí, né? Então, o tempo, ele é primordial, porque hoje eu quero viver novas coisas, coisas que eu não fiz por conta do meu tamanho, né? Por conta da mobilidade, e aí eu quero correr contra o tempo justamente para poder fazer essas coisas, né? E quando virou essa chavinha, o que foi o divisor de águas? Olha, o divisor de águas foi primeiro mental, né? Eu queria muito que o ano de 2025 ele fosse um ano que eu não tivesse estresse, né? Que hoje, infelizmente, a doença do mundo, né? Se fala muito da ansiedade. Eu tinha muita ansiedade. Nos últimos anos, depois da pandemia, foi ladeira abaixo, né? E eu nunca cuidava da minha mente. Então, no final do ano passado, eu comecei a prestar atenção de que estava tudo errado, estava morando longe da minha família, né? Vivendo apenas para trabalhar, né? Era trabalho, só pensava em trabalho. Trabalho. E aquilo foi me incomodando. Então, já não estava me fazendo bem. O sacrifício de estar longe da família, o sacrifício de não estar cuidando de mim, da minha mente, estar ali sempre pensando a mil. Então, eu disse, não, eu vou procurar um psicólogo. E procurei uma psicóloga no meados de julho, agosto do ano passado. E eu comecei a conversar. E aí fui trabalhando várias questões que eu precisava trabalhar, né? E em dezembro eu tomei a decisão. Vou embora. Vou voltar a morar em Xerambim, ficar próximo dos meus. Não vou mais fazer esse sacrifício. E fiz. Então, no ano novo, do dia 31 para o dia 1º, eu coloquei, olha, esse ano eu quero ser prioridade para mim. Então, não vou deixar que nada me abale. E eu sempre fui aquele paizão da turma, dos amigos, família. Quem se escorasse pertinho de mim, eu já estava abrindo a asa como uma mãe galinha. Vou cuidar. Então, eu cuidava de todo mundo e eu acho que era uma desculpa, uma forma de não cuidar de mim. Então, meu tempo sempre era para estar ajudando os outros. E se negligenciando. E me negligenciando, exato. Então, eu fiz isso por muito tempo. E eu coloquei como prioridade que não ia ser esse ano. E assim eu fiz, né? Comecei a mudar algumas atitudes com amizades, não abandonando amizades, mas me priorizando, né? Aprendendo a dizer não, que eu nunca... O não é pedagógico. Pois é. Mas é difícil. É difícil. E eu nunca dizia não para qualquer pedido que fosse de amigos, de conhecidos, família. Eu não sabia dizer não. Profissionalmente eu não sabia dizer não. Então, como eu já tinha profissionalmente resolvido abandonar a cidade que eu morava, voltar para cá, então eu disse, não, eu aprendo a dizer sim para mim, né? Vou aprender a dizer não para os outros. E comecei a fazer isso. E fui vendo que, eu conseguia, né? E aí, um belo dia, e isso mudou totalmente, minha ansiedade. Crise de ansiedade foi embora, já não tinha. Meados de maio, junho, eu já conseguia perceber que eu tava assim, zen, só felicidade, alegria, tudo fluindo. Nirvana total. Tudo fluindo. Tudo fluindo. E aí, junho chegou o mês do meu aniversário, fiz um aniversário com vários amigos, convidei, fiz aquela festa. E nessa festa, a gente foram feitos vários vídeos, né, lá, e eu pedi para um amigo editar. Quando ele editou, eu sei que ele não fez na maldade, até porque ele me conhecia e sabia que eu não me importava com aquilo. Mas uma das partes que eu me abaixava,
apareceu aquela explosãozinha, né? E eu olhei para aquela imagem, olhei para mim me abaixando e eu, acostumado a ter aquela imagem, né? Me identificar com aquela imagem, eu não me identifiquei, né? Então começou o clique. E aí uma amiga disse, vamos caminhar? Eu disse, vamos. Ah, mas é cedo, é 5 horas da manhã. Ixi, melhor sono, não acredito não. Vou não. Não, vamos. E isso foi na metade de junho. Metade pro final de junho. Já na terceira quinzena. Terceira semana, desculpa. E aí, a gente foi. Primeiro dia, a gente caminhou. Eu estava num sedentarismo, num peso, que o caminhar da minha casa para a esquina, que só tinha uma casa de diferença, eu já estava cansado. Cansado, ofegante. E a gente caminhou, eu moro ali próximo ao Bar do Meio do Mundo. Não sei se pode falar. Pode sim, pode, né? Vontade. Sim. Eu moro ali próximo, até a pista, que é ali a Geraldo Bizarria. São 300 metros, que hoje eu conto tudo. Conto metro, conto tempo, conto quilômetro. Eu fiz esse processo em 10 minutos, né? E me sentei na calçada e passei quase 5 minutos pensando que eu ia morrer. Ofegante, puxando respiração. Aí disse, não, descanse e a gente volta. Então, esse primeiro percurso, que foi 300 indo, 300 voltando, dá 600 metros, eu fiz em 20 minutos nesse primeiro dia. E aí, a gente combinou, então vamos amanhã. Nesse segundo dia, essa minha amiga não apareceu. Eu já estava acordado, estava com tênis. Eu disse, eu vou. E aí, foi o mesmo cansaço e tal. Só que eu disse, nossa, eu tô conseguindo acordar. O terceiro dia acordei, fui de novo, ela não apareceu. Ela mandava mensagem, não atendia, eu já tô acordado, vou de novo. E aí, no quinto dia, eu coloquei, não, já tô melhorando, peraí. Que eu não tô precisando mais ficar 5 minutos puxando o ar aqui nessa calçada, não. Com 3 minutos eu já tô retornando. E fui ganhando força. Então, aquilo, quando eu vi que era possível e que dessa vez eu estava com a minha cabeça livre para abraçar, então eu disse, não, é agora. E aí eu já conversei com o personal, fiz algo bem errado, que foi meu primeiro nutricionista, foi o ChatGPT, né? Coloquei lá dieta para pessoa de tal. E comecei, né? E foi daí que tudo iniciou. Então, resolvi me pesar. Dia 1º de julho eu me pesei. E foi aí que eu vi que eu estava com 185 quilos e 500. O maior peso que eu já tinha visto na balança. Só que eu acho que eu estava com bem mais, porque já tinha o quê? Uns 10 dias que eu já vinha exercitando e já estava mudando algumas coisas na minha alimentação. E aí criei gosto. Criei um gosto, um prazer. E hoje eu acho que eu não consigo enxergar outro futuro para mim que não seja esse do Cleiton transformado. O Cleiton saindo desse grande casulo, né? Porque eu construí esse casulo, um casulo de gordura, e vivendo as coisas que eu tenho que viver. E nesse meio tempo, nesse ato, você perdeu quantos quilos? São 33 quilos. Hoje eu me pesei porque eu queria, né? A gente ia conversar. Então eu disse, não, eu vou levar o peso atual. São 33 quilos. Hoje eu tô com 152. 33 quilos e algumas gramas, mas é isso. A minha primeira pergunta, Cleito, para você era justamente há quanto tempo você convivia com a questão da obesidade. Mas aí você já trouxe para mim como resposta logo no início da sua fala. Mas aí você me dá a oportunidade de fazer uma outra pergunta. Dentro desse tempo da convivência com a obesidade, quais foram ou quais são as maiores dificuldades de conviver com a obesidade? No início, quando eu era mais jovem, né, adolescente, era a questão do bullying, né? Os insultos, sempre era gordinho, eu nunca conseguia correr e tal, mas aí foi passando, fui virando adulto. Existia a questão de roupa, né? Sempre existiu a questão de roupa. Sempre foi difícil achar roupa.
roupa, né? E quando achava, tem que mexer em alguma coisa, levar para uma costureira, porque a roupa na altura é uma, na largura é outra, e tinha que ajeitar. E aí houve um período de aceitação, né, para mim. Então eu meio que, tá de boa. Só que aí, depois dos 30, o bicho vai pegando, né? E com o ganho, porque eu até os 32, eu sempre pesei ali em média, sempre estava entre 120, 130, 140 quilos. Ficava aquele efeito sanfona, né? Uhum. Quando eu via que estava muito alto, não vou fazer alguma coisinha, diminuía aqui uns 10 quilos, pronto, passava um tempo e ficava nisso. Na pandemia, eu adquiri da pandemia até esse ano, eu ganhei então aí 45 quilos, que ainda não consegui perder. Né? Então, eu já não conseguia dormir de cama, eu não conseguia uma posição em cama, só dormia em rede. E na rede, eu dormia sentado. Porque, querendo ou não, a posição que eu ficava era como se eu estivesse sentado. A questão da respiração, ronco, apneia, né? Você conseguia escutar meu ronco do quarto dos meus pais, eles conseguiam escutar. Fosse viajar com amigos e amigas, ninguém queria dividir quarto. Foi viajar de Guanabara, você sentia que quando você sentava no banco do ônibus, sempre tinha alguém que queria. A pessoa ficava meio assim, vixe, vou do lado. É algo que você sente, você consegue perceber. Muitas vezes é explícito e muitas vezes é disfarçado, isso, é velado. Disfarçado. Só aquele olhar assim, bem sutil. Aquele olhar que diz tudo, que né? diz tudo. É um sutil, mas que diz tudo. Você sente a indiferença. E eu me acostumei a perceber olhares indiferentes porque sempre fui diferente, né? Eu sempre fui o grande. Então, isso era das coisas que mais me incomodavam. Dores, né? Dores na lombar. De vez em quando estava com dor na lombar, não conseguia varrer uma casa. 4 vassouradas, minha coluna já ficava que eu ficava para morrer, né? Sentindo dor, eu disse, pronto, vou passar a mão aqui. O carro, dirigir o carro, o banco tinha que estar lá atrás, né? Total lá atrás, mesmo assim minha barriga ainda encostando no volante. E aí uma coisa que eu não tinha falado ainda antes, mas que eu lembrei, que ano passado, na cidade que eu estava residindo, Crateús, eu passei de carro e aí eu vi um pessoal olhando, né? E aí coincidiu de essa pessoa, sabia que eu era amigo de outra pessoa e fez o seguinte comentário para um colega. Ei, aquele teu amigo, ele dirige do banco de trás, né? Porque não dá para ele dirigir na frente. E eu fiquei... engoli, né? Você engole, porque realmente fazia um pouco sentido. O banco lá atrás. Mas ele falou de uma forma pejorativa. Foi pejorativo. Né? Foi pejorativo e eu guardei. E eu lembrei disso essa semana, porque eu ainda estava utilizando o banco bem lá atrás do carro. E aí, esses dias, segunda-feira, eu percebi que já tinha um espaço que, eu posso puxar o banco para frente, porque querendo ou não, eu sou pequeno, não sou alto, né? Então, como eu estava lá atrás, meu pé sempre doía, porque eu ficava forçando embreagem, para poder encostar lá, tudo. E aí eu puxei o banco para frente. Aí veio esse clique desse comentário. Então são pequenas coisas que fazem diferença. Uma coisa que eu digo muito, não gosto de parque, não gosto das festas de Santo Antônio. E outra coisa que eu estava refletindo, não é que eu não gosto, é porque eu sempre fiz isso quando eu era criança e depois que eu fiquei, né, obeso, que eu já não cabia mais, eu não podia mais andar nos brinquedos, e aí eu dizia pro pessoal, não, eu não gosto. Na verdade, são traumas. São traumas. A palavra trauma quer dizer fratura. Eu preferia dizer que não gostava do que tentar e a pessoa, não, você não pode ir nesse brinquedo, né? Então eu coloquei que eu não gostava. E é uma das coisas que eu tava pensando, meu Deus, ano que vem, na festa de Santo Antônio, eu quero... Eu vou me esbaldar. No parque. E o que mais que você teve que renunciar por conta da sua obesidade? Para além
Spark que você gostava muito e não passou mais a usar por conta da obesidade? A questão de roupa, eu estava falando com o Serginho agora há pouco. Calça jeans fazem 8 anos que eu não sei o que é usar uma calça jeans. Só calça confeccionada por costureira ou alfaiate, né? Compra o tecido, manda fazer, porque calça não tinha do meu tamanho. Lugares, praia, né? Você vai, mas não quer entrar no mar porque você não tem vergonha de tirar a camisa, né? O que mais? Viajar, pronto, viajar. Eu dizia que um lugar que eu não queria ir era Fernando de Noronha. Mas por quê? Porque eu sabia que aquele acesso daquela praia que é mais restrita é uma escadinha e é um túnelzinho pequeno e eu sabia que eu não ia poder passar. Então eu disse assim, não quero ir para esse lugar. E querendo ou não, a obesidade restringe de ir para alguns lugares. E foi criando esses bloqueios. Esses bloqueios, eles vão sendo criados, né? E é mais fácil dizer que não tem um interesse do que se culpar. Não gosto do que se culpar e se colocar como o principal responsável, né? Então, é isso, viajar para lugares. A questão de... Até para você turistar, quando você vai viajar, você precisa caminhar para conhecer, sim, né? E fazer um tour. Exato. Eu não tinha disposição para fazer isso, né? Não tinha disposição nenhuma para fazer isso. E são coisas que eu quero fazer. Cleiton, o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgias bariátricas no mundo. E também, atualmente, existem as famosas canetas emagrecedoras. Em algum momento, você pensou em utilizar desses recursos para otimizar o seu processo de emagrecimento? Nesse momento, agora, o Cleiton, que começou esse processo de agora, não. Mas o Cleiton, que tentou várias dietas que não conseguiu, né? Porque não foi a primeira vez que eu iniciei um processo. Mas o Cleiton, que fez algumas dietas anteriormente, anos atrás, de 3 em 3 anos, sei lá, ao longo desses 37 anos... Quando pequeno eu lembro da minha mãe ter me levado para nutricionista e tal. Então foram várias tentativas. E por 2 vezes eu cheguei a realizar todos os exames, dar início, fazer consultas para fazer a bariátrica. Só que eu tinha um medo gigantesco. Não é um processo simples, né, Cleiton? Não é um processo simples. E ele transforma demais, né? Ele transforma demais. Algo dizia para mim que eu não devia fazer. Então, quando estava perto, que eu estava com todos os exames, para voltar só para o médico aprovar, eu sumia. Arrumava qualquer desculpa, não estou podendo, o trabalho não está deixando, eu não tenho como viajar, e sempre ia em Fortaleza, né? Então, arrumava uma desculpa e ia passando e pronto. Esquecia aquilo ali por um tempo, a família não pressionava, então, pressionava assim, né? Não é que a minha família fizesse pressão, mas deixava de perguntar e ficava por isso. Então foram 2 vezes. E a última foi em 2023. A última vez foi em 2023. Sobre as canetas, não vou mentir. Que no início do ano eu pensei, quando começou. Mas o custo, né? E o medo de ser algo novo, né? Me barrava muito de tentar, né? Então, hoje eu não penso. Embora hoje eu já tenha outra visão. Né? Hoje eu tenho outra visão. Qual a sua visão de hoje? Exemplo, se uma pessoa é obesa, né, e ela faz os usos dessas canetas e ela está, por exemplo, como hoje eu estou num processo onde eu faço academia, onde eu me regrei em alimentação, onde eu faço a caminhada, onde eu pratico também outro esporte. Anda de bicicleta? Não, bicicleta ainda não. Pronto, bicicleta ainda não é possível. Ainda não é possível. Mas natação, que eu estava fazendo, agora eu estou no Muay Thai. Então, para uma pessoa que pretende realmente perder com qualidade, a caneta ela vai ajudar muito, certo? Ela vai ajudar muito. Por quê? Porque a caneta ela vai fazer com que você perca tudo muito rápido. Do jeito que você perde gordura, você perde massa magra. Mas se você está se exercitando, você vai fazer por onde que essa massa magra continue, então a perda da gordura vai ser maior, vai sobressair, né? Que é justamente isso que a
canetinha faz, né? Não quero falar com propriedade, porque eu não sou médico, nem nutricionista, que são as pessoas indicadas para estar falando sobre. Então, assim, existe, ela é funcional, né? Porque ela... Inclusive aprovada pela Anvisa. Exato. Né? Tem pessoas aí que fazem utilização, tem pessoas que fazem de forma errada, porque não se exercitam, não fazem nada, pensam que é o milagroso, vão perder peso, mas depois vão ganhar tudo. E além de perder peso, perdem músculo, né? Mas tem as pessoas que utilizam da forma correta, né? Que estão se exercitando, estão mudando a alimentação, fazendo a suplementação. Então, essas pessoas vão perder aquela gordura, né? De forma mais rápida, vai acelerar e vão manter, né? A saúde, né? Basicamente é isso. Hoje, eu acho um custo muito alto. Para mim, da forma que eu estou levando, eu acredito que eu vou conquistar. Posso não conquistar tão rápido. Posso não conquistar tão rápido, mas que eu vou chegar lá. Porque eu só vou descansar quando eu chegar lá. Existem 3 tipos de obesidade. A número 1, 2 e 3 existe a obesidade sarcopênica, que a partir dos 30 anos você obtém muita gordura e a massa, e uma diminuição de massa. Isso acontece com todo mundo. Essa sarcopenia, né, é um tipo específico de obesidade. Então, antes de chegarmos aos 30 anos, as pessoas que não têm ainda essa idade já têm que ter essa precaução, essa preocupação de ter uma vida com exercício, bicicleta, academia, correr. Eu também tenho muita dificuldade em perder peso, é uma luta constante. Não é um processo fácil, porque assim, às vezes quando a gente está falando, eu tento motivar muito, sabe? Eu falo, vamos, acorda, vai. Mas, assim, existem os momentos de dores também, né? Nesse processo, eu já torci meu pé esquerdo 2 vezes. Uma dessas vezes eu tive que passar 1 semana sem poder caminhar. E aí já mexe um pouco com sua cabeça, porque você, poxa, não vou perder peso, não vou perder peso, não vou perder peso. Já ativa gatilhos. Exato. Só que aí eu ficava, eu não vou perder o foco, eu não vou deixar de alimentar da forma correta por conta do meu pé, porque daqui a pouco ele vai melhorar. Então, melhorava um pouquinho, nem que eu não caminhasse o tanto, né? Porque hoje eu já consigo fazer 5 quilômetros, né? Para a pessoa que caminhava 6 metros, hoje eu consigo caminhar 5 quilômetros. Nesse domingo eu participei da 2ª competição, né? Não correndo, né? De 3 quilômetros. Caminhando de forma rápida, que é a forma que eu gosto de caminhar, e com alguns piquezinhos de correndo, né? Então, eu tô tentando criar uma resistência, né? E aí, quando o pé melhorava um pouquinho, vamos andar. Era tênis e ia, e mesmo com o pé doendo, porque os 2 primeiros meses eu treinava com personal em casa, né? Então, era mais o aeróbico, né? Não fazia musculação em si. Fazia alguns exercícios de musculação, mas era de forma... E a natação também. Mesmo com o pé, tentava... No segundo dia que eu já conseguia pelo menos botar o pé no chão, eu me arrastava, pulando que nem o saci, mas ia para natação, porque dentro da piscina não doía tanto. Então, eu tentei, nesses períodos que existem as dores, né? Porque existem as dores... Até os poucos amigos que permanecem, às vezes, se afastam. E não é por maldade. Às vezes, até por próprio convite. Por própria opção minha, né? As pessoas convidam. E eu sei que, por exemplo, alguns amigos foram para um barzinho, me chamaram. E nesse dia, eu fiquei lá sentado e... Tipo, todo mundo se divertindo, tal, bebendo. E ainda não é o momento de eu estar nesses ambientes, né? Não é o momento de eu estar nesses ambientes. Então, são algumas dores que a gente não fala, mas que existem, né? Você traz pra gente que você tem uma grande convivência com amigos, né? Dentro desse teu processo de emagrecimento, como foi que os teus amigos receberam, né, essa tua nova trajetória? E não só os amigos, eu vou aproveitar para perguntar como a família também tem se comportado em relação. Pronto. Assim, os amigos... Como eu já tinha procurado, como eu falei no início, não que eu tivesse abandonado os meus amigos, né?
Mas eu meio que fui ficando um pouco mais calmo, um pouco mais em casa, ou então chamando os amigos para ir em casa. E aí também tem a questão que meus grandes amigos e os meus amigos mais antigos continuam sendo meus amigos, claro. Mas eu tava morando fora, né? E eu não podia obrigar que ninguém ficasse esperando o Cleiton chegar para tudo ser do jeito que o Cleiton, né? Ah, vamos aqui viver em função do Cleiton, né? As amigas estão namorando, a amiga casou, né? Amigo tem filho. Então, por morar fora, eu perdi muito disso. Quando eu vinha um final de semana ou outro, de dois, claro, a gente se reunia. Mas aqui a vida é diferente, né? Então, a questão das amizades, o pessoal entende. Eu recebo muito ligação, já alguns foram lá me ver, dar apoio. Mensagem eu recebo direto, né? Eu acho que assim, hoje eu gosto de ter amizades com baixa manutenção. Não vou mentir. Low profile. Não, aquela baixa manutenção. Aquelas pessoas que você não precisa estar falando todo dia, mandando mensagem todo dia, para você saber que é amigo, que não existe aquela carência. Sim. Né? Então são amigos que se eu passar 15 dias, quando a gente se falar é a mesma coisa. Né? Se eu passar um mês, se eu passar um ano, vai ser a mesma coisa. Então, eles receberam bem, né? Com certeza no início devem ter pensado, não vai dar em nada, porque já tinham visto outras experiências minhas que nunca passava de um mês, né? Um mês ia, no segundo já era. E eu não vou mentir para vocês, existia mesmo essa inconstância. Mas existia porque sempre era porque os outros queriam, né? Não era uma vontade minha. Agora eu sei por que o Roberto Carlos tem 1 milhão de amigos. Porque ele tem muito tempo para desfrutar a amizade você dele. precisa. É necessário. E a família, meu pai é atleta, né? Meu pai tem 71, meu pai já fez 71. E ele é atleta, ele corre 10 quilômetros, tem vários troféus, medalhas. E minha mãe, eu acho que era o sonho dela ver essa transformação, né? Minhas irmãs, meu irmão, todo mundo tá apoiando, né? Todo mundo tá abraçando. Claro que ainda existe algumas coisas na questão da alimentação. Meus pais e eu moramos juntos, né? Somos nós três, meu pai, minha mãe e eu. Meu pai, ele já tem uma alimentação mais regrada. Regrada. Minha mãe ainda não, só que a gente tá ali tentando convencer, né? Para que ela mude também. Porque, querendo ou não, se não tiver aquilo ali, não te cria uma vontade. A ambiência influencia muito. O ambiente influencia muito. Até conversando com a Iana, nutricionista, ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça. As 5 pessoas que estão próximas, que a gente Sim, o que as 5 pessoas que estão próximos, 5 livros que você lê, os 5 influenciadores que você acompanha. Os cafés que você toma, as músicas que você ouve. Exatamente, você é a influência disso. E ficou muito na minha cabeça aquilo ali. Aí eu tava até falando com uma amiga minha. Peraí, tu é a pessoa que hoje eu mais ando. Ainda não consegui te influenciar. Tu vai acabar me influenciando errado. Eu que tenho que te influenciar pra tu vir pra cá, porque tu tá parando. E meio que a gente teve essa conversa, eu acho que foi ontem. E eu disse, bora, você vai ter que voltar. Porque essa mesma amiga da caminhada, né? Você vai ter que voltar, que ela também foi pra natação comigo. Agora vai ter que ir pro Muay Thai, ou então vai ter que ir pra academia. Alguma coisa você vai ter que fazer comigo. Porque não vai ser... Nós não vamos pra farra. Isso aqui nós vamos cortar. Nós não vamos pra zoeira. Mas assim, a família recebeu de braço. Esse final de semana minha irmã, uma das minhas irmãs que mora em Fortaleza, veio. E você sente a felicidade, o olhar, né? De saber que eu tô me transformando. Que tá evoluindo. Tô ganhando mais vida, né? Porque querendo ou não, a obesidade, ela lhe tira... Sim. Você é um bom relógio. Eu sei limita. que ainda sou, né? Ainda sou um bom relógio. Cleiton, eu buscando informações sobre você, num canto e no outro, fui lá dar uma vasculhada no teu perfil, vi reportagens e vi que você tinha vícios. Sim. A questão da bebida e também a questão do cigarro. Como é que tá essa questão dos vícios? Olha, vício é um negócio complicado. Vício é um negócio viciante, né, Cleiton? Mas eu posso colocar outro vício, o açúcar. Né? O açúcar era o principal vício, me livrei, cheque, já não existe mais. A bebida, eu tinha uma relação muito forte com a bebida, não que eu fosse, né,
dependente. Mas que tudo que eu fosse fazer para alegria, para tristeza, tinha que estar bebendo. Final de semana eu não podia passar um sem beber. E aí... A famosa resenha. Gostava demais. Aquilo ali pra mim, a vida era aquilo ali. O Cleiton tem uma cara de resenheiro. A minha vida era aquilo ali, né? Não conseguia ver diversão em outra coisa. E assim, a bebida, eu meio que parei. E eu tava falando que é justamente isso. Eu tenho que sair desse ambiente para poder dar certo. Cleiton, tu não vai mais beber nunca mais na tua vida? Não tô dizendo isso. Por favor. Não tô dizendo isso. Porque eu sei que vai ter momentos que eu vou ter que beber. Dentro desses 3 meses, até um dos meus personagens, porque eu tenho um presencial que me acompanha na academia e tenho um outro que é como um coach de Fortaleza, que é um amigo. E ele disse, cara, tu tem que comemorar às vezes, tu tem que beber. Tu vai beber para tu comemorar. Chegou nos 30 quilos, tu vai beber. E eu fiz isso. Uma espécie de recompensa. Isso, uma recompensa. E eu fiz isso, certo? Só que assim, não vale muito a pena, porque você tá ali na suplementação, você tá tomando ali uma creatina, criando um metabolismo. E quando você bebe, você perde tudo aquilo. Um retrocesso. E eu percebi que quando eu bebi, o meu desempenho, durante eu construir ali a creatina reformular dentro do meu sangue, dentro do meu organismo, como eu tô falando, eu não sou entendido. As pessoas estou aprendendo agora, né? E aí eu percebi que meu desempenho caiu. Que na caminhada eu estava mais cansado, não estava com o mesmo empenho que eu estava. Isso por conta de uma noite, que não foi nem a noite toda, que foram, sei lá, 3, 4 horas bebendo, que o desempenho cai. Então, assim, tem coisas que não vale a pena. Então, assim, vou dizer que parei de beber, não posso dizer, né? Agora, o vício do cigarro. O cigarro mais pesado. Esse é pesado. Esse eu já consegui passar 2 dias. No 3º dia, tava surtando e fumei novamente. Botei adesivo, né? Comprei adesivo. O cigarro funciona como uma válvula de escape? Hoje sim. Eu acho até um pouco delicado, porque eu não quero transformar o cigarro num benfeitor nessa história. Sim. Né? Porque ele não é. Eu sei o quanto ele prejudica, o quanto ele faz mal, e é um vício que eu não desejo para nenhuma pessoa, né? Mas hoje eu preciso que ele esteja presente para poder as coisas que eu estou realizando fluam, né? Cleiton, tu não quer parar de fumar? Eu quero muito parar de fumar. Tem dias que eu tenho nojo do próprio cigarro que eu coloco na boca, né? Mas é algo que eu não consigo, né? E aí, assim, eu até fiz uma consulta com um psicólogo recente para ver se ele me receitava. Só que eu fui dar uma pesquisada e talvez os remédios, eles vão me atrasar no meu processo de emagrecimento. Então, assim, hoje o meu foco é emagrecer, né? Eu sei que o cigarro vai me prejudicar, minha respiração podia ser muito melhor, né? Meu desempenho correndo, andando, caminhando, podia ser melhor por conta do cigarro, mas hoje ele tem que estar ali, no cantinho, né? Já diminui, tem dias que aumenta a quantidade, né? Tem dias que vai um pouco mais, mas infelizmente ainda não consegui. Já a bebida é algo mais esporádico. A bebida dá para ficar sem. Dá. Eu tava vendo um influencer, eu não sei de onde ele é, comecei a seguir ele recente, que passou por esse mesmo processo, né? Ele chegou a 160 quilos, ele não chegou ao meu peso. E ele perdeu 80 quilos. Só como ele é alto, né? O cara hoje é malhado. E aí ele falou, precisa da disciplina, que é uma coisa que eu já sabia. Hoje eu me disciplino muito. Da constância e da caverna. E eu não entendi o que era caverna. O que é a caverna, o que é a caverna, o que é a caverna. E ele falou, você vai ter que se afastar. Você vai ter que se esconder. Porque para você conseguir, você precisa estar longe de tudo que vai influenciar. Da sua vida antiga, você tem que esquecer tudo. Então, assim, faz muito sentido para mim, né? Então, se eu tiver como optar não estar em ambientes onde vai ter bebida, eu vou optar por ficar em casa. Isso é fato. Se eu tiver que deixar de ir para o aniversário, por enquanto eu vou ter que deixar,
porque meu foco está no emagrecimento, né? Emagrecimento com saúde, em trazer essa qualidade. Quem boa Romaria faz, na sua casa está em paz. Amém. Como é que surgiu, Cleiton, a ideia de compartilhar a tua rotina nas redes sociais? Eu já fazia isso. Eu sempre fiz, né? Eu acho que desde o início do Instagram sempre gostei. Para mim era uma rede social. Sempre gostei de redes sociais. Desde quando era MSN, ICQ, muito cedo eu tive acesso à internet. Eu acho que o pai comprou o primeiro computador para mim, meu irmão tinha 8 anos de idade. Orkut. O Orkut foi transformador. As comunidades. Depoimentos. Briga para quem tá com o primeiro depoimento lá em cima, o top. É o melhor amigo, é o que estiver lá. Isso. Então, assim, e com o Instagram não foi diferente, né? Sempre gostei muito, muito, muito mesmo. Sempre tava ali postando alguma coisa. Em 2018 eu já tinha atingido uma quantidade até de seguidores razoável, né? E eu sempre gostei de gravar brincadeira, fazia vídeo dublando, fazia algumas brincadeiras. Só que teve um momento que profissionalmente fui exigido que eu me afastasse, né? E aí eu deixei de mão de gerar conteúdo, de criar conteúdo. Postava coisas do dia a dia, mas não no intuito de criar conteúdo, né? Então tinha até esquecido daquilo. E sempre fui uma pessoa que gostava de postar. Então, nesse primeiro dia da caminhada, eu postei, né? Eu tenho um vídeo, o storyzinho lá, com minha amiga. E tem um segundo que ela me deixou esperando 15 minutos e não apareceu. E eu sempre estava ali gravando, fazia brincadeira e tal. E eu fui vendo que as pessoas estavam me apoiando. Havia um engajamento. Havia um engajamento de apoio. E que quanto mais eu colocava o que eu tinha perdido, tinha gente que começava a dizer assim, não só apoio, mas de pessoas que estavam se sentindo apoiadas. De dizendo assim, cara, eu estava parado e agora, vendo você... Você me inspirou. Me inspirou. E eu recebo essas mensagens diariamente. E, sabe, eu estou acostumando. Esses feedbacks são bem gostosos. São demais. E eu me sinto assim com um compromisso. Para mim se tornou um compromisso de não falhar com essas pessoas, né? Porque eu sei que tem pessoas que estão lá acreditando em mim. Então, até os ambientes, né? Até os ambientes eu fico pensando assim, meu Deus, será que as pessoas que estão lá torcendo por mim vão gostar de me ver? Se eu for para um barzinho, mesmo que eu não esteja bebendo, será que alguém vai entender que eu não estou bebendo, que eu estou sentado só conversando com os amigos? Quero ficar só de boas. Exato. Mas mesmo assim, hoje eu me sinto num compromisso de entregar, né? Entregar para eles um resultado para mostrar que é possível. Que é possível, sim. Porque muitas vezes o obeso ele é desacreditado, né? Eu mesmo desacreditei de mim por anos, né? Não é possível, eu não consigo levantar esse peso, eu não consigo caminhar, eu não consigo fazer isso, e eu desacreditava que era possível, né? Então, se tem pessoas que acreditam, que estão se inspirando, então se tornou assim para mim um prazer, né, de entregar isso a elas. Com quantos quilos você quer ficar no final das contas? Olha, pela minha altura, eu quero ficar em torno de 70 a 80 quilos, né? Que tem o IMC, né? Exato. Eu quero criar... Eu estava falando também isso para o Serginho. Eu quero ser um atleta. Meu pai é um atleta, eu quero ser um atleta, né? Hoje eu vivo uma vida regrada de uma pessoa que pretende ser um atleta. Questão dos horários, eu acordo 4 da manhã, né? Eu caminho todos os dias, com sol, com chuva, que já aconteceu, tá chovendo, eu digo, eu vou mesmo assim, vou na chuva, vou caminhar, vou fazer a minha quantidade de quilômetros que eu tenho que fazer por dia. Dorme cedo. Durmo cedo, entre aspas, aspas, né? Porque assim, querendo ou não, os horários de aulas, o Muay Thai, ele é 8 da noite, termina ali por volta de 9h20, até chegar em casa, aí tomar banho, descansar já ali 10 horas da noite. Para quem acorda 4, se torna uma quantidade pouca de sono,
Você sabe que o sono também regula a questão do apetite. Né? Também. Você falou sobre o estresse, você falou sobre a ansiedade, tudo isso libera o cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio da ansiedade, que faz com que a ansiedade e o estresse faz com que gere muita fome, geralmente alimentos hipercalóricos. E o estresse, aí a alimentação às vezes é o refúgio, né? Sim. Vou tirar o estresse e vou descontar na comida. E tem até a grelina, que é o hormônio da fome. Esse a grelina. E o nome é feio. Este cabo aqui, ó. A grelina. Ele pesquisa, viu? Eu não conhecia, não conhecia Depois mesmo. dá uma olhadinha lá. Eu vou procurar. E assim, eu quero dormir mais. Até tava falando, eu consegui ontem, acho que dormir 9 horas, meu Deus do céu. Só que aí o corpo vai acostumando. 2 da manhã, eu acordei. Aí eu, não acredito não. Não, mas aí eu deitei, fechei, esqueci o celular, porque às vezes você tem que esquecer, né? Porque o celular, vou dizer uma coisa. Ele atrapalha. Vou olhar tal coisa. Não, esqueci, botei só o despertador de novo e aí 4 da manhã levantei. Né? Então, hoje eu me regro muito na questão do horário, alimentação. Se é o peso, a quantidade de gramas é esse, a quantidade de gramas é esse. Se é o pão integral, é o pão integral. Se é ovo cozido, é ovo. A quantidade eu tento fazer na risca mesmo. Então, eu tenho me disciplinado muito. Uma coisa que eu não era. Né? Disciplina não tinha mesmo. E aí, hoje eu vivo pensando, né, como vai ser o amanhã. Meu Deus, o Cleiton de amanhã. Como vai estar o Cleiton ano que vem? Fico me perguntando. Uma das coisas que eu mais me pergunto. Meu Deus, como vai ser a minha imagem ano que vem? Né? E é isso, basicamente é isso. Academia de segunda a sexta? De segunda a sexta. Com acompanhamento? Com acompanhamento. Hoje eu tenho um personal, como eu estava falando, um personal que é como um coach, né, em Fortaleza, e tem o personal que me acompanha aqui. Né? Todos os dias, 5 da manhã até as 6, a gente faz 1 hora de treino. Aí você intercala a academia com a caminhada na via, enfim. Não, é assim. O que eu faço? Todo dia, né, acordo às 4h45 eu vou caminhando até a academia. É 1,5 km. Aí faço o treino da academia. Quando termina, aí eu faço mais 2,5 km. Vou até em casa, passo um pouco. Eu já criei uns trajetos que é para dar justamente entre 3 e 4 km. Né? E aí, à noite, ou eu vou pro Muay Thai, segunda, terça, Muay Thai, quarta e sexta. Quarta é dança, que eu gosto muito. Olha aí. Aula de dança. Quinta, Muay Thai, sexta, dança de novo. Aí no sábado, se não for ter competição, eu caminho de novo. Faço apenas a caminhada. Se for ter competição no domingo, aí eu já tiro o sábado para descansar, né? Não tem um overtraining, né? E aí domingo também eu faço pelo menos a caminhada. Nem que seja jogando, porque assim, eu sou meio nerd, né? Percebi. Gosto muito de jogo, né? Um jogo aí que foi lançado em 2016, eu jogo desde sempre, que é o Pokémon. E aí hoje eu não conseguia caminhar, era só quando parava nos lugares, aí vou jogar aqui no local. Mas hoje eu consigo caminhar jogando, que é o intuito do jogo, né? Quero que as pessoas caminhassem jogando. E hoje eu consigo. Então no domingo eu tiro para fazer isso. Não é me cobrando muito, mas jogando. Da tua dieta prescrita, quais os alimentos hoje da dieta que você aprendeu a gostar? Que, eu não gostava de comer isso, mas agora eu estou gostando. E qual é a dieta que você mais gosta de fazer? A dieta, assim, ela é transformadora, a questão de tirar o açúcar, né? A questão de tirar o açúcar para mim me transformou, porque na primeira semana eu tava surtando. Meu Deus do céu, sem o açúcar, o que eu vou fazer? Uma caixa de chocolate. Não, uma caixa de chocolate eu sentava, eu comia assim, É que nem o outro, numa sentada, com um copo d'água. Ali mesmo. Dava só um assim, se minha mãe e meu pai estivessem em casa, eu vou dar um pra cada um, pra dizer assim, pra eu não dividir. Fazer ali a média. Fazer minha culpa. Mas era
Rápido. Frutas. Respondendo a pergunta. Frutas. Odiava mamão. Hoje eu amo mamão. Né? A retirada da gordura. Né? Tudo era manteiga. Manteiga, meu Deus do céu. Não sei mais o que é. Coisas que eu gosto da dieta. Cara, eu aprendi a gostar de tudo. Porque... Pão integral. Não acredito que você tenha Pronto. aprendido a gostar. O pão integral, pronto. O pão integral, um ponto interessante. Do pão de forma, eu sempre gostei do pão integral. Certo. O pão de forma normal nunca desceu pra mim. Então, o pão de forma, que tinha aqueles grãozinhos, pra mim era gostoso. Então, nunca foi um problema o pão integral, né? Mas aí aprendi a gostar de tudo, porque você vai se educando. Seu paladar vai se educando. E aí, pra mim, é tão importante aquele momento, né? Porque alimenta as suas refeições, ele tem que ser um momento importante. Sagrado. Então, quando eu tô ali com os ovos cozidos, o pãozinho integral, que eu faço ali o frango desfiado dentro de um wrap, ou o almoço mesmo, feijão, que eu não tinha costume de comer feijão, com arroz, a salada, então tudo... Preferi um fast food do que a comida caseira. Eu pulava muitos horários. Quando eu morava só, né, que eu não estava morando com minha família, se não tivesse almoço, eu lanchava na hora do almoço, aí essa fome do almoço ia para tarde, comprava uns salgados ali umas 4 horas da tarde. Quando sentia fome de novo, já eram umas 9 horas da noite, eu disse, vou fazer pedir uma pizza, vou pedir um sanduíche. Então era sempre voltado a comidas que... Fast food, basicamente isso. Nunca foi interessante. E hoje eu criei gosto por alimentos que eu não tinha, né? Salada, não tinha convívio com salada, outras frutas que não fosse banana. A única fruta que eu comia era banana. Hoje eu consigo comer mamão, melão, as frutas que forem. Eu percebo que pouco importa você se sacrificar de fazer exercício se você pecar na dieta. Demais, porque a alimentação ela vai te estruturar, né? Até a água, né? Hoje eu preciso beber, eram 6, já desceu para 5.900. 5 litros, 5 litros e pouco. Por dia? Por dia. Porque de acordo com o seu peso, não é aquela coisa dos dois, não. É de acordo com o seu peso, a quantidade de água. Então, até isso, eu sei que é importante. Então, os alimentos, eu sei os nutrientes, fico ali... Não, isso aqui vai me fazer bem. A quantidade de calorias. Opa, se a minha caminhada é essa, eu vou perder tanto, então eu tenho que estar cobrindo, né? Aí tem a questão da suplementação também, né? As proteínas, então eu fico ali... fazendo aquele estudo, né? E o nutricionista vem muito para ajudar nisso, né? Por isso que eu não indico muito o ChatGPT, né? Que foi todo errado, porque quando as minhas nutricionistas são 2 também, eu tenho muita sorte, são 2 também, quando elas viram, não, Cleiton, tá errado, tu tá se alimentando muito pouco, tu não pode, tu tá perdendo energia, tu tá perdendo a massa magra também, porque tu não tá colocando proteína dentro do teu corpo. E aí eu tô realmente me reeducando. Então, para mim, tudo que for da dieta, tudo que passa, eu não faço careta. Eu vou comer e vou comer com muito gosto. Né? E a suplementação? Whey protein, creatina? Creatina. Essa é a suplementação que você utiliza? Isso. E tem eu recebi, não sei nem se eu posso falar, porque é o nome do produto. Pode. Eu nunca gostei de café. Certo? O café, para mim, ele estava atrelado ao açúcar que eu colocava também. Uma xícara desse tamanho, de café, pelo menos umas 3 a 4 colheres de sopa de açúcar. Não vou mentir para vocês. Era um melzinho que eu tomava. Era mel. E aí, café mesmo, nunca gostei. Então, quando disse assim, você pode tomar café sem açúcar, não quero nada disso aqui. E aí... Tem aquelas pessoas, geralmente o cigarro tá atrelado a quem bebe café. Nunca fui desse, né? Então, eu recebi um produto chamado Tona de Coffee, que ele tem tudo que precisa para te dar energia, que o café geralmente traz, mas sem a quantidade exagerada de cafeína que pode fazer mal.
né? A mesma que tem no energético. Isso. E aí eu tomo esse também. E tem também um termogênio noturno que eu tomo, que ele inibe desejo de... eu chamo até de desejo, porque às vezes você não tá nem com fome, mas a sua cabeça fica ali pensando em algo para se alimentar depois das 10, depois das 11. Não que 11 eu não consigo mais nem estar acordado, graças a Deus. Mas que possa vir. Então ele inibe. É um termogênio e ajuda na digestão, ajuda em algumas coisas durante o dia. Ele faz isso. E o whey é a proteína, né? Então já é com mamão, é com todas as frutas, com iogurte, e ali eu vou... Sendo que tem umas frutas também que tem a questão da frutose, da sacarose. Porque existem frutas que é para o ganho de peso e tem frutas que são para perda de peso. Então mamão é para perda de peso, o abacate para ganho de massa, né? Aí entra a questão da nutricionista. Da nutricionista, justamente para estar ali acompanhando, porque nem tudo... Eu acho que no início eu queria comer, meu Deus... Não, era banana toda hora. Era só banana. Não, o que eu gosto é banana, eu vou comer banana. Machucava banana, mel na banana, tudo era banana. Aveia na banana. Só que tem outras frutas que precisam também, né? Que se faz necessário, tem outras vitaminas que você precisa estar fazendo a ingestão para poder não é nem desnutrir, não é nem desnutrir, mas perder nutrientes importantes para a saúde. Exato, o déficit, a verdade é essa. E, Cleiton, quais são os teus projetos para o futuro? Ainda nessas etapas aí da consistência em emagrecer. Olha, eu quero muito, muito, muito mesmo que ano que vem eu consiga ter alcançado o peso, né? O peso que eu quero, né? Quero realmente virar um atleta de corrida, não de alto nível, mas alguém que consiga correr, porque hoje eu não corro. O meu peso... Você não quer se transformar num Usain Bolt? Não. Mas eu quero ser uma pessoa que possa correr lado a lado com meu pai, né? Que eu consiga fazer 10 quilômetros. Hoje eu não corro porque eu não quero estragar meu joelho. Claro, eu tenho um peso gigantesco ainda. Aí entrava a questão da bicicleta, que ela não machuca tanto a questão das articulações. Das articulações. Pois é, só que a bicicleta, essas bicicletas hoje, elas são diferentes das bicicletas de antigamente, né? São umas celas tão fininhas, umas coisas tão estranhas que eu já tentei. Meu pai tem 2 lá em casa. Eu disse, não, Deus me livre. Dá pra me sentar nisso aqui, vai me machucar. Então eu quero perder um pouco mais para poder eu pedalar também. Tem tanta coisa que eu tenho vontade de fazer, por exemplo, bicicleta, tenho vontade de fazer... Trilha, uma coisa que eu acho interessante. Você subir o cruzeiro, né? Subir o cruzeiro faz anos que eu não sei o que é subir o cruzeiro. Muitos anos mesmo. Eu gosto muito de desafio, não sei se você já viu, tipo, desafio de CrossFit. Sim. É uma das coisas que eu também pretendo. Uma vez eu entrei no CrossFit, meu Deus do céu. Eu assisto. Meu pai do céu, aquilo dali é pesado demais. Eu assisto, eu consumo muito aquilo. Começou a doer minha lombar, aí eu já parei. Eu consumo muito aquele tipo de conteúdo, competição, esse tipo de conteúdo eu adoro ver. E isso eu já fazia anteriormente. Eu ficava pensando, meu Deus, será que eu conseguiria um dia fazer isso? E hoje eu penso em participar dessas competições, uns desafios que tem, que a pessoa corre, faz trilha correndo e no meio da trilha você tem que passar por debaixo de uma corda, tem que carregar um saco, pular uma parede. E eu fico imaginando esse tipo de vivências para mim. Sim. Parecido com a sua história também, ando de bicicleta, pratico academia e corro lá na via. Meu objetivo é chegar a 90 quilos. Estou com 100 quilos agora. Tá perto. Pois é, mas travou nos 100 quilos, nem sobe nem desce. Mas a alimentação... a questão da alimentação, eu moro sozinho, aí já viu. Os forró... Não. Peguei no ponto fraco. Não, isso aí é só para se distrair. Porque não precisa ser os 10 quilos no mês só, né? Não, mas se você for perdendo... Mas eu percebi que há muito tempo eu venho tentando.
baixar esses 10 quilos. Mas travou, nem sobe, nem desce. forró. Graças a Deus que não sobe, mas não descer. Ó, não deixa. Eu tô Ela brincando. não é. Opa. Ai, ai. A minha mãe tá assistindo. Ela sabe que eu não ando nesses lugares. Ele tá enganando quem, hein? Ela sabe muito bem que eu não frequento esses ambientes. Olhe lá. Ô, Cleito, o que é ainda tentação pra ti? Aquilo que tu olha e diz assim, não deixeis-me cair em tentação. Vai livrar-me do mal. Doce. Embora eu tenha me controlado, mas, por exemplo... Mas ainda faz algum tipo de ingestão de doce, Não, liberado não. pela dieta, alguma coisa não? Só o mel, né? Pra Uhum. mim, já o docinho do mel já tá suficiente. É uma abelhinha. É, O mel. é o jeito. Mas, assim, eu me afasto. Teve o aniversário de um sobrinho, e aí teve o bolo, todo mundo comendo bolo e salgado, cantou os parabéns, aí eu fui de fininho, peguei o infeliz do cigarro, fui lá pra fora e esperei todo mundo, porque, querendo ou não, é tentador. É tentador. Eu sou falho como qualquer... Claro. Não sou um mutante, um super-herói. Eu tenho minhas falhas, Sim, eu tenho sim. minhas dores, e As eu sei limitações. as limitações, eu sei que eu preciso me afastar se eu não quiser ingeri-los, né? Uhum. Então, Cleiton, no smoking. é isso. Uma das coisas, logo no início da dieta, refrigerante, né? Eu gostava muito de refrigerante. E o meu refrigerante nunca foi Coca-Cola. Pode dizer, Coca-Cola. Ninguém conhece. Essa marca Se dissesse totalmente Dolly, aí eu ia ficar com anônima. raiva. Era a cajuína. Cajuína. Espoca bucho. Olha, a cajuína. Cajuína. Já era o ouviu meu falar do vício. espoca bucho? Já. A cajuína. Era o meu vício, né? Porque Agora tô tem a livre dele. zero, né? Mas você acredita que ela saiu, a zero, ela saiu, se eu não me engano, na primeira semana ou foi na segunda Sim. de julho. E mesmo assim, ainda não sei qual é o sabor da desgraçada da cajuína. A infeliz. E às vezes eu fico pensando, no dia que minha nutricionista me disser assim, tá aqui o dia do lixo, será que eu vou na cajuína? Porque eu fico pensando qual é o sabor da cajuína. Cajuína me patrocina. É bom demais. É uma das minhas tentações. O Hércules. É uma delícia. Ó, Não, é cajuína. cajuína. Ambos. Ai, ai. Eu percebo que o Cleiton, apesar das dificuldades que ele enfrenta com muita ousadia, mas de uma forma bem leve, de uma forma bem humorada. Sim. Pelos vídeos e também pessoalmente. E como é viver tudo isso com esse bom humor? Porque eu acredito que existem momentos que dá vontade de... né? Olha, eu tava pensando nisso. Embora o grande peso, eu tento sempre levar minha vida da forma mais leve possível, né? Como eu tô dizendo, não sou super-herói, não sou mutante, não sou a pessoa perfeita. Claro, tem os meus defeitos, tem dias que eu tô Todos estressado, né? Mas você levar com leveza todo esse processo, ele é melhor do que eu estar reclamando. Sim. Se eu estiver reclamando, eu não vou fazer. Se eu reclamar, vai se tornar chato, né? Então eu procuro sempre pegar o lado positivo das coisas. O copo meio cheio. O lado positivo sempre vai ser mais favorável para mim. Se eu reclamar, não vai fazer diferença. Para que eu vou estar reclamando de uma coisa que eu posso enxergar como, beleza, isso aqui tá ruim agora, mas tal hora vai estar melhor, né? Você joga o jogo do contente. E assim, eu acho que é muito de mim mesmo. Eu sempre fui muito feliz, muito alegre. Embora como gordinho, né? Como gordão, como obeso, eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Então, é algo característico meu. Eu acho que eu sempre tive o bom olhar para o amanhã, o bom olhar para o futuro. E hoje eu tenho um bom olhar para o hoje, né? É muito bom estar perto de pessoas bem-humoradas. Eu gosto de... Se eu não puder... Existe muito, e no meio digital existe muito... Pronto, já acontece.
Eu gosto muito de gravar, às vezes eu gravo vídeo dançando, Sim. certo? Inclusive o Léo Eu já Santana... vi. O Léo Santana comentou Foi, né? num vídeo que eu dancei de uma música dele. E nesse vídeo, que ele teve um alcance bem considerável, apareceram haters, né? Os tals dos Os haters. haters. Tava anotado aqui pra fazer, mas já faz. Já faz aí a deixa. Apareceram os tals dos haters. Mas aí, vou brigar com esse pessoal? Não. Não vou brigar com esse Ih, pessoal. pô, esse- Não vou. O Cleiton, talvez, do ano passado, talvez mandasse um Brigaria. pi para aquele pessoal. Vá para lá, talvez faria isso. Eu só respondo o seguinte, para todos que fazem a mesma coisa, eu só respondo a mesma coisa. Tô famoso mesmo, ganhei haters. Pronto, só respondo isso. Não vou deixar que pessoas que são mal resolvidas, eu sou muito bem resolvido, eu era Sim. muito bem resolvido com o meu tamanho anteriormente. Tinha, claro, as questões que me dificultavam, mas eu era muito bem resolvido. Nunca me achei menos que alguém de beleza por conta de tamanho, não. Nunca, nunca. Né? Não romantizando, mas nunca. Então eu não vou deixar que pessoas que são mal resolvidas estraguem meu dia ou tirem Claro. um sorriso, tragam tristeza para mim enquanto eu posso estar sorrindo. O próprio Freud, ele tem uma passagem bem interessante que fala: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. É verdade. Quando alguém está me criticando, eu sei mais da pessoa do que de mim. A Com crítica fala mais da É. pessoa do que de mim. São pessoas, eu acredito o seguinte, pessoas que tiram seu tempo. Se você não pode trazer algo construtivo para alguém, eu prefiro ficar calado, né? Eu prefiro ficar calado. Então, pessoas que fazem isso são pessoas muito mal amadas, muito mal resolvidas, são pessoas, sei lá, eu não perco meu tempo com elas. Eu vejo essas pessoas como fracas, como pessoas que não conseguem se posicionar frente com alguém, mas que gostam de utilizar as redes sociais para acabar com a vida das pessoas. Então elas são fracas, porque elas não têm coragem de encarar a vida. Então elas usam ali o que faz elas ficarem invisíveis para poderem, né, tentar. De trás de um celular ou de um computador, todo mundo é muito Todo mundo é muito forte. valentão, né? Cientistas políticos Todo mundo tem opiniões muito fortes. fortes, Mas eu intelectuais de orelha de livros. Os leões que viram gatinhos, né? Estamos chegando ao final do nosso podcast. Não é isso, Marquinhos? Não é isso, Joaquim? Passou rápido essa conversa, não foi o Hércules? Passou demais. O que é que você mais gostou aí de conversar com o Cleiton? Ixi, a conversa inteira foi muito proveitosa, foi muito construtiva, serviu de inspiração, vou sair com uma outra mentalidade. Maravilhosa. Para mim, principalmente, né? Porque eu cheguei aqui no início do podcast dizendo que não tinha tempo. Agora eu vou ter que arrumar um tempo. tem que ter tempo. Todo Tem mundo que- tem Eu tempo. falei para né? você que tempo é uma questão de prioridade. Pois é. E aí eu vou ter que colocar, não vou nem dizer tentar, porque eu sempre digo aqui tentar. Eu vou ter que colocar agora, dentro das minhas prioridades, a questão do exercício físico. Até comecei dias desses uma academia, mas parece que o meu consciente tem pavor de academia lotada. Nós temos aqui um problema em Xeramobim, que nós temos muitas academias que, no meu horário que eu vou, estão sempre muito lotadas. Aí eu olho, me desespero Um verdadeiro complô contra você. e praticamente volto para casa. Enfim, mas eu tenho que mudar o meu consciente, a minha mente também para isso, né? E a gente está chegando ao final do nosso podcast. Você queria dizer algo que provavelmente a gente não tenha questionado, mas que ficou com a vontade de falar? Eu vou falar, porque eu queria falar sobre isso. Eu queria falar, justamente você tá falando da questão do tempo, a questão da academia e tal. Porque assim, hoje a gente só tem certeza de uma coisa, do presente. O amanhã a gente não sabe se vai ter a mesma oportunidade. Então assim, eu tenho dias de preguiça também. Acordar 4 horas da manhã não é fácil. Mas o ato de acordar já me faz dar aquele pulo e dizer assim, meu Deus, eu tô presente, eu tenho hoje 24 horas para fazer diferente da minha vida, né? Então é isso que me motiva, saber que eu só tenho o hoje
para resolver, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer, se eu vou torcer um pé no final do dia, se eu não vou, se eu posso ser atropelado, se pode acontecer qualquer coisa, pode o mundo se acabar, cair uma bomba, eu não sei, eu só tenho controle sobre o hoje, sobre o momento que eu estou vivendo. Então, assim, as pessoas gostam muito de dizer assim, eu vou deixar para amanhã, vou deixar para segunda-feira, vou deixar para janeiro. E esquecem que o hoje é o maior presente que elas têm na vida, né? Então, hoje eu vivo com essa mentalidade de que o acordar e o hoje é o presente maior. Não procrastinar. Não posso, porque eu não tenho controle sobre o amanhã. Hoje eu estou bem, acordei, Deus me deu o dom de estar vivo naquele dia, então aquele presente ele tem que ser aproveitado, né? E aí é o que me faz e me motiva a fazer, porque o amanhã eu não tenho controle. O amanhã pode acontecer em 1 milhão de coisas. Acontece com pessoas... Hoje, não sei se vocês viram, numa escola, sim, né? Foi em Sobral. Sobral, pois é. Mataram 2 e balearam 3. Poderia ter sido qualquer pessoa que não tinha nada a ver, ninguém sabe nem das causas de tudo, podia ter sido um professor. Então, são coisas que acontecem, terremoto. A gente não tem controle sobre o amanhã. O inesperado, né? Viver o hoje com bom humor, com alegria, da dádiva da vida, é o que eu tenho vivenciado, assim, tem me transformado. Transformação não só do corpo, mas da mente. Cleiton, que bom que você participou do nosso podcast, que você pôde compartilhar um pouco aí da sua vida, da sua luta, dessa batalha. Foi um prazer gigantesco estar conversando com vocês, porque eu sou um aprendiz, né? Somos. Estou aprendendo sobre tudo. Estou aprendendo sobre me educar, estou aprendendo sobre os músculos que tem no meu corpo, porque então eu só enxergava gordura. Estou aprendendo sobre o meu próprio corpo, que às vezes locais que eu não conseguia mais acessar, né? Autoconhecimento, né? E foi um prazer estar aqui com vocês, o convite, né? Eu me sinto, assim, muito grato de poder compartilhar com as pessoas, né? Essa vivência que eu tô tendo. Muito grato também, por nossa parte, de você ter aqui contribuído bastante com esse podcast, que com certeza vai tocar ali em muitas pessoas. O Hércules, prazerzaço estar contigo mais uma vez. Prazer é todo meu e vai ser... E eu convido a nossa audiência a acompanhar essa edição especial, inédita, com o nosso Cleiton. Isso. Cleiton. Cleiton. Com essa verdadeira lição de vida, de entusiasmo, de não deixar a peteca cair, de bom humor, de viver um dia de cada vez, saber que o amanhã a Deus pertence. São essas vivências, são isso que eu consegui extrair do nosso podcast de hoje. Perfeito. Hora de encerrar. Verdade. Eu encerro, você encerra. Para o ímpar. Vamos lá, ímpar. Vamos, é sério. Nossa audiência tá querendo saber quem vai ganhar essa batalha de encerrar. Então você é uma pessoa fácil. Por isso que vai pro forró. Cara, minha mãe tá ouvindo isso. Ela não gosta que eu vá para esses lugares. Eu tô brincando, senhora mãe do Hércules Ramos. Agora em César ficou calado. Deixa eu sair aqui. Não pode falar em forró. Vermelho. Olha, você pode nos acompanhar pela Sertão TV, pelo canal 180. Você pode também nos acompanhar também pelo Spotify, pelo Brisa Play. Horário alternativo, Rádio Canudos FM, no seu sábado, o YouTube e também estamos em um novo nicho no TikTok. Você pode acompanhar aí os nossos cortes. Estamos na Sertão TV, enfim, me baralhei todinho, mas está valendo. O importante é que nós estamos em todos os lugares, aonde você puder vai nos encontrar. Verdade. Valeu, audiência do nosso podcast. Vem a câmera pra cá. Isso, valeu, audiência do nosso podcast. Obrigado pela sua companhia de sempre. Ficamos por aqui, voltamos a próxima quarta-feira, se Deus quiser. É isso, e no sabadão, pra quem ouve no horário alternativo da Canudos FM 106,7. Beijo, abraço, tchauzinho.